Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. Versículo 10. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde Gede até Eglaim. Eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. Versículo 12. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, desse lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha para remédio. Amém? Eu quero que vocês repitam comigo o tema da mensagem dessa noite. Quero ministrar a respeito de um tema que diz, por onde quer que entrar esses rios, viverá. E eu quero que você repita isso comigo no 3. Por onde quer que entrar esses rios, viverá. 1, 2, 3. Por onde quer que entrar esses rios, viverá. Aleluias. Amém. Vamos meditar um pouquinho nesse texto de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 8 ao versículo 12. Mas, antes de chegarmos nesse texto, nesses versículos, nós precisaremos também olhar para um contexto geral, uma pequena introdução para a gente entrar na mensagem dessa noite, dizendo e olhando e falando que Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 48 é Deus que dá umas visões para Ezequiel. Ele dá visões com detalhes minuciosos de um novo templo e um retorno da glória de Deus para dentro do templo, indicando uma restauração, indicando um culto puro, indicando uma nova vida, uma restituição. O que Deus faz e o que Deus mostra para Ezequiel do capítulo 40 ao capítulo 47 são as visões obtidas dentro do exílio babilônico, onde Ezequiel estava. E essas visões são visões futuras, quando ele dá esses detalhes minuciosos para Ezequiel. Ezequiel, você sabe que é um profeta, não quero entrar muito dentro da história, nós já ouvimos isso e aprendemos diariamente aqui, também para não ficar me detendo apenas no contexto, para que nós venhamos então entrar na mensagem dessa noite. Mas Ezequiel 47, se nós formos perguntar na igreja hoje, Ezequiel 37 e Ezequiel 47 são os dois capítulos mais conhecidos do livro do profeta Ezequiel. O capítulo 37 de Ezequiel é quando fala que ele profetiza sobre os ossos secos e os ossos voltam a viver. E o capítulo 47 mostra para nós uma passagem muito conhecida, que é quando as águas entram dentro do rio e ele inunda, as águas entram dentro do templo e esse rio inunda o templo, fazendo aquelas medições. E você que já estudou ou já ouviu várias vezes alguém pregar sobre Ezequiel 47, dentro das visões registradas que Deus dá a Ezequiel, dentro desse capítulo ele mostra o novo templo e esse templo entrando num rio. E aí ele vai, se você analisar antes do versículo 8, do versículo 1 ao 7, ele vai dizendo que entra então um homem com um cordel de medir, e ele entra dentro do templo e vai medindo os níveis de água dentro do templo, e ele diz que ele começa a medir, e são águas que dão nos tornozelos. Aí você começa a lembrar da passagem, e começa e mede mais 1000, e depois são águas que dão nos joelhos, e depois mede mais 1000, e são águas que dão nos lombos, depois ele mede mais 1000, e são
são águas que já não conseguem mais se atravessar andando, só consegue se atravessar a nado. Então, por isso, isso é uma das coisas que nós conhecemos o livro de Ezequiel. Por isso que ele fala desses níveis. E quando ele fala desses níveis, ele realmente está mostrando para nós e falando sobre níveis espirituais. Nível a qual que nós podemos e precisamos buscar para com Deus. Nível espiritual. Ele não quer a gente apenas com um nível espiritual no tornozelo, mas ele também quer que a gente busque um pouco mais, aonde a gente chega com um nível mais alto. O nível que dá nos joelhos. Depois ele quer que nós busquemos um pouco mais até chegarmos com água nos lombos, e essa água, esse rio, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, a gente começa a subir de nível, não para nós nos mostrarmos, não para nós queremos ser algo a mais, ou alguém a mais, ou ser melhor do que alguém, não. É porque essa busca constante da vida do crente, para ter mais de Deus na nossa vida, ela precisa existir. Nós não podemos estacionar com água no tornozelo. Nós não podemos estacionar quando Deus ele já fala conosco em algum momento. Nós não podemos estacionar a nossa vida para com Deus quando o Espírito Santo nos usa em algum momento, seja dentro do lar, seja dentro da igreja, seja na rua. Nós precisamos a cada dia subir de nível mais profundo. Quanto mais profundo nós mergulharmos na presença do Senhor, quanto mais profundo nós mergulharmos dentro desse rio, primeira coisa que nós vamos entender é ter humildade, porque nós entendemos que nós não somos nada, mas o Espírito Santo de Deus é tudo na nossa vida. Quando a gente começa a mergulhar mais dentro desse rio chamado Espírito Santo, a gente começa a entender muitas coisas que para nós parecia ser algo impossível. E para nós parecia ser algo que nós precisávamos tanto ter. Por exemplo, quando nós começamos a fazer algum trabalho para Deus na igreja, nós pensamos e caímos na bobeira de às vezes pensar que para Deus só vai ser bom se estivermos expostos. Às vezes a gente cai na bobeira de pensar que para Deus só vai ser bom se a gente for o melhor. Às vezes nós caímos na bobeira de pensar que para Deus, o que Deus quer de nós é que nós sejamos mostrados, mas não. Quando na verdade, quanto mais a gente busca Deus, nós vemos que quando Ele está em ascensão na nossa vida, a sua presença nós precisamos diminuir para que Ele comece a crescer. E esse nível espiritual, esse nível que Ezequiel coloca dentro do capítulo 47 é um nível tanto para cima quanto para baixo, como eu acabei de dizer. Para cima nós precisamos buscar mais, e para baixo nós precisamos descer em humilhar-nos diante de Deus para que a sua glória permaneça, a sua glória seja a mostra então para o mundo através da nossa vida. Então Ezequiel ele mostra dentro desse capítulo 47 isso de Deus, a glória, o Espírito Santo de Deus entrar dentro do templo e começar a encher o templo. O interessante é que se nós formos ver esse texto, nós vamos ver que a água ela inunda o templo e começa a sair pelas portas do templo. Ela sai um pouco para o leste e um pouco para o sul, ela sai pelas portas do templo. E se nós formos analisar João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: "Eu sou a porta." E aí nós analisando o texto, dizendo que o rio é o Espírito Santo e essa porta é Jesus, que Jesus disse, eu sou a porta, então essa porta tipifica Cristo. Nós vamos ver que João capítulo 14, versículo 16 faz todo sentido. Quando ele diz, eu rogarei ao Pai e ele lhes dará outro consolador ou auxiliador, o Espírito Santo da verdade, para ficar com vocês para sempre. O que nós imaginamos e podemos analisar dentro disso? É que a partir de Cristo vem o Espírito. Através da porta sai esse rio que já inundou o templo, que esse templo precisa ser a gente. Esse rio precisa inundar-nos, e não para ficar em nós, mas para ele sair. E nós vamos analisar isso aqui. Então essa medida que o homem fazia nessa visão de Ezequiel, tornozelos, joelhos, lombos, revela exatamente o nível de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E quanto mais profundo para Deus, melhor. Quanto mais profundo a gente buscar para Deus, é melhor. Mas vamos então entrar no texto e depois dessa introdução, quero entrar na mensagem dentro desses textos que nós lemos. E o versículo 8 que nós lemos, ele vai dizer algo interessante que nós podemos aqui analisar.
que diz: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar. Em alguma versão por aí vai dizer Mar Morto, porque é o Mar Morto mesmo que ele está dizendo. E ele desce a Campina e entra no mar, chamado Mar Morto. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Sararão as águas. Então Ezequiel ele foi conduzido em visão até as margens do Mar Morto. Lembra que a água entrou dentro do templo? A água encheu o templo, a água sai pela porta do templo, e esse rio que saiu da porta do templo, ele vai em direção ao Mar Morto na visão de Ezequiel. E ali Ezequiel viu que o rio saía dessa porta do templo e entrava no Mar Morto. O Mar Morto, se posso aqui fazer uma pequena geografia dentro dessa mensagem, o Mar Morto, ele banha Israel, a Cisjordânia e a Jordânia. Ele fica ali entre esses países, banhando esses países aí. Se você já estudou sobre o Mar Morto, você vai ver que esse Mar Morto só tem esse nome por causa da ausência de vida nele. O Mar Morto só tem esse nome por causa da ausência de vida que há nesse mar. Se nós formos estudarmos e analisarmos qualquer outro oceano no mundo, ele tem aproximadamente 3 gramas de sal por 100 ml de água. A cada 100 ml de água, qualquer oceano, ele tem aproximadamente 3 gramas de sal. O Mar Morto, em 100 ml de água, ele tem aproximadamente 35 gramas de sal. Ou seja, não tem como viver ali. Não tem como viver ali. Um dos rios que deita água dentro do Mar Morto é o Rio Jordão. E todo peixe que vem do Rio Jordão e deságua no Mar Morto, ele morre automaticamente. Não tem como planta viver ali, não tem como peixe viver ali, não tem como... uma ou outra bactéria que consegue viver ali. Se você for estudar minuciosamente, é uma ou outra bactéria que consegue viver no Mar Morto. Porque ele é tão salgado, mas tão salgado, que não tem como viver nem dentro dele, nem aos arredores. Tanto é que nos arredores do Mar Morto é deserto. Porque não tem como ter vida ali. Não tem como. A ausência de vida é enorme no Mar Morto. Então, dentro desse aspecto do Mar Morto, como não tem como, qualquer espécie de peixe que cair e desaguar no Mar Morto, trazido pelo Rio Jordão ou jogado por alguém ali, ele morre automaticamente. Ele morre automaticamente. E esse versículo 8, ele mostra para nós, se nós formos poder colocar tópicos nessa mensagem, não quero entrar por esse lado, mas se quisermos colocar, poderíamos colocar o primeiro tópico, a transformação. A transformação. Porque o texto, ele diz para nós, na visão de Ezequiel, que quando esse rio que inunda o templo e ele sai do templo, quando ele encosta no Mar Morto, ao invés de ele ser igual ao Mar Morto, ele transforma as águas. Isso é interessante nós analisarmos. Lembra que eu falei com vocês que esse rio tipifica o Espírito Santo? Não há coração salgado que esse Espírito Santo não transforme. Glória a Deus. Não existe ninguém, por mais salgado que seja, por mais que ninguém queira viver ao redor dessa pessoa, por mais que não exista vida nessa pessoa, e vida que eu estou dizendo aqui, não é vida de caminhar, essa vida que nós temos, que temos o fôlego de vida, ele pode até ter fôlego de vida, mas ninguém quer ficar do lado dessa pessoa. Você conhece alguma pessoa que ela é tão salgada, mas tão salgada, que você não quer estar perto dela? Você conhece alguém que, aliás, esse alguém pode ser você no passado. Talvez você está olhando para a sua vida e dizendo, nossa, esse rio bateu na minha vida e me transformou, porque ninguém queria ficar perto de mim. Talvez você está analisando a sua vida agora e dizendo, James, esse Mar Morto era eu. Ninguém queria estar perto de mim. Ninguém queria estar à minha volta. Eu chamava para sair, ninguém queria sair comigo. Eu chamava para ir ali, ninguém queria ir comigo. E não é porque eu sou santo demais, é porque eu era muito salgado. Mas Ezequiel nos mostra, na visão de Ezequiel, capítulo 47, versículo 8, que quando esse rio desce, encosta no Mar Morto, ali há uma transformação. Ali há uma transformação. Esse rio não ficava salgado como ele, não ficava, mas transformava, porque esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o poder desse rio que nós temos na nossa vida. Esse rio que, por mais que nós éramos alguém que ninguém queria estar perto,
Por mais salgado que a gente era na nossa forma de falar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de andar, na nossa forma de conversar, na nossa forma de estar junto da nossa família, por mais salgado que nós éramos, ou por mais salgados que seja o seu patrão, por mais salgado que seja a sua esposa, o seu esposo, esse rio ainda transforma nos dias de hoje. Esse rio ainda tem poder para transformar. E quando esse rio entra na nossa vida, lembra que o tema da mensagem é: por onde quer que entrar esse rio viverá? Por onde quer que entrar esse rio, ele transforma. Por onde quer que entrar esse rio, existe transformação. Tem que existir transformação. Em Atos capítulo 9, nós vamos ver a conversão de alguém que era salgado. Em Atos capítulo 9, nós vemos a conversão de alguém que os cristãos não podiam nem chegar perto, porque era um perseguidor ferrenho, era perseguidor ferrenho dos cristãos, era alguém tão salgado que Ananias, mandado por Deus, ele nem queria chegar perto dessa pessoa, que era Paulo. Lembra de Paulo em Atos capítulo 9? Paulo era perseguidor da igreja, mas quando esse rio entra na sua vida, ele transforma Paulo poderosamente. Quando esse rio entra na vida de Paulo, há uma transformação tão poderosa que alguém que perseguia, que ajudava a matar, que ajudava a fazer coisas ruins para os cristãos, agora já não persegue mais. Muito pelo contrário. Agora, depois de Jesus, nós conhecemos Paulo como o maior missionário que já pisou nessa terra. Por quê? Por causa da transformação que esse rio fez na sua vida. Esse rio fez na sua vida uma transformação tamanha que alguém podia olhar para ele antes e dizer: olha, esse homem não dá para estar perto dele. Esse homem é salgado demais. Não há vida nesse homem. Mas Jesus Cristo, através desse rio, transforma a vida dele. Lembra Lucas capítulo 19, alguém chamado Zaqueu também, cobrador de impostos? Quem queria estar perto naquela época de alguém que ia cobrar o imposto e não cobrar um imposto justo, mas cobrava muito além do que deveria? Quem queria estar perto de alguém assim? Se hoje nós formos falar para você, se você for voltar para o seu país de origem e dizer: olha, você quer ser amigo do presidente? Talvez você vai olhar para mim e vai dizer: você está maluco? Nunca. Talvez se eu falar com você: olha, você quer ser amigo do seu patrão? Você olha: nunca. Eu até trabalho para ele, mas eu só trabalho para ele porque ele só aparece lá de 10 em 10 meses, senão eu nem trabalhava para ele mais. Talvez se eu falar para você, falar: olha, você quer voltar a morar com o seu irmão? Você quer voltar a morar com o seu pai? Você quer ir lá morar com a sua mãe? Talvez você vai olhar para mim e dizer: nunca, eu jamais quero fazer isso. Essa pessoa é tão salgada que eu não quero estar perto dela. Era como Zaqueu. Ninguém queria estar perto de um cara desse. Ninguém queria estar perto de um cara desse. Mas esse rio entrou na vida dele também. E transformou a vida dele. E transformou a vida desse homem. Porque por onde quer que entre esse rio, há transformação de vida. E aí esse rio começa no tornozelo. Depois desse rio, você vai dando mais vazão para esse rio, vai buscando mais, vai orando mais, jejuando mais, e você começa a subir de nível, e esse rio começa a te transformar mais um pouquinho, e começa no joelho, depois vai nos lombos. Quando você vai perceber: eu estou espiritual demais, eu tenho que dar uma calmada, estou espiritual demais. A gente às vezes nos pega nisso, às vezes, espiritual demais, mas é porque esse rio nos transforma de verdade. Por isso, João capítulo 4 também, quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, durante a conversa esse rio vai entrando, e essa mulher deixa esse rio entrar na vida dela. E lembra que eu falei que o rio entrou dentro do templo, mas não ficou dentro do templo? Esse rio entra no templo, mas ele sai e vai lavando tudo que está no caminho, ele sai varrendo, sai lavando e sai transformando, como transformou o Mar Morto. É assim na nossa vida também. Em João capítulo 4, esse rio não limpou apenas a vida da mulher samaritana, mas ela ouviu de Jesus, aceitou e deixou esse rio entrar e foi até a cidade contar para as outras pessoas também. E João capítulo 4, versículo 42, diz pra gente: e diziam à mulher, ou seja, as pessoas que ouviram da mulher a respeito de Jesus, eles foram ouvir Jesus. E quando eles escutaram Jesus, eles voltaram à mulher e disse: já não é pelo que disseste que nós cremos. Ou seja, nós até viemos aqui pelo que você falou. Nós até viemos ver por curiosidade porque você falou. Mas já nem é por isso mais que nós estamos aqui.
É como se ele tivesse virado para a mulher e falado assim: ainda que você desvie, ainda que você não queira mais, queira mais, ainda que você não queira mais estar perto desse homem, já não é mais por você que nós estamos aqui. Talvez é a sua realidade. Talvez você veio para Jesus por causa de um namorado, por causa de uma namorada. Talvez você veio para Jesus por causa do alimento que a igreja tem, que a igreja fornece. Sim, já vi muita gente. Inclusive no campo missionário é assim. Se você não tiver o alimento para dar para as pessoas, eles não te escutam. Não é pelo que elas estão vindo que elas permanecem, mas elas permanecem porque esse rio transforma a vida delas. E aí no versículo 42 disse: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Só tem essa fala, só tem isso aqui em mente, quem está sendo transformado por esse rio. Esse rio transforma. Esse rio transforma vidas. No versículo 9, o texto diz: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esses ribeiros. Ou seja, a água enche o templo, ela sai pela porta do templo, ela deságua no Mar Morto, transforma essa água, tornando essa água doce. E com isso já pode ter vida nessa água. Agora essa água já consegue ter vida nela. Agora os peixes que caem nessa água já não morrem mais, ele tem vida. Agora já esse rio já pode alimentar as plantas. Já se pode plantar do lado de fora desse rio. Já se pode plantar árvores do lado de fora desse rio, porque o rio que era salgado, agora além dele se tornar doce, ele já consegue ter peixes dentro dele, já consegue ter muitos peixes dentro desse rio, e não apenas isso, mas também consegue alimentar árvores e plantas ao seu redor. Um rio que ao seu redor era deserto, agora já consegue ter vida nele ao redor. Esse rio que agora não podia pegar essa água para fazer nada, essa água agora já pode como que fala? Regar as plantas. Regar as plantas. Imagina que transformação! Que transformação absurda! Que transformação maravilhosa que esse rio, que o Espírito Santo fez nesse rio. E é assim que acontece na nossa vida também. As pessoas que já não queriam andar com a gente, agora já querem andar com a gente. As pessoas que outrora diziam que eu não quero nem ouvir uma palavra dessa pessoa, já vem pedir oração para essa pessoa. Porque vê a transformação. Vê a transformação na vida. É por causa desse rio. Por onde quer que entrar esse rio, há vida e transformação. Por onde quer que entra esse rio, há transformação e vida. Aí esse rio agora que não podia cair nenhum peixe, a Bíblia diz que tem muitíssimos peixes. E quando a Bíblia fala de muitíssimos peixes, isso significa vida em abundância. Vida em abundância. Esse rio causa em nós e traz em nossas vidas vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Essa vida em abundância a gente só consegue ter em Jesus Cristo. Essa transformação que o homem precisa ter, que a humanidade precisa ter, ela vem através de Jesus Cristo. É Ele que causa essa transformação na nossa vida. Talvez você está olhando para a sua vida e dizendo: eu não tenho nada de bom na minha vida. Não se preocupe, você vem no lugar certo. Porque aqui tem um rio que está jorrando na vida dos crentes, que também pode jorrar na sua vida. Esse rio que entra e transforma. Esse rio que entra e causa restauração e vida. Um mar que não podia ter peixe, agora pode ter muitíssimos peixes. É abundância de vida. O homem que era rabugento, uma mulher que só sabia reclamar, um adolescente que não sabia obedecer, quando esse rio entra, ele é transformado e agora ele tem restauração e abundância de vida. E quando o crente tem abundância de vida, o crente obedece. Quando o crente tem abundância de vida, o crente faz aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Quando nós temos uma transformação
verdadeira, vindo através e pelo Espírito Santo de Deus, nós deixamos de ter uma vida medíocre e a gente começa a ter uma vida pautada nas Escrituras Sagradas. E não quero dizer com isso que nós não vamos errar, muito pelo contrário, nós até vamos errar, mas nós entendemos que nós até erramos, mas o Jesus Cristo que nos salvou, Ele também está para perdoar os nossos pecados e dizer que Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua restaurando e continua oferecendo salvação e vida em abundância para cada um que queira essa vida em abundância. É só abrir o coração, é só abrir a mente. Não precisa abrir a boca, não precisa abrir a carteira, não precisa abrir o bolso, não precisa abrir o carro, não precisa abrir a casa. Abra o coração primeiro e depois Ele vai fazendo tudo na sua vida. E aí devagarzinho a gente vai abrindo o bolso para a obra, devagarzinho nós vamos abrir o carro para abençoar a obra, devagarzinho Deus vai abençoando a nossa vida e nós vamos abençoando a sua casa e a sua obra. Mas começa primeiro com um coração disposto e aberto. Ele não invade, mas começa com um coração aberto e disposto. Depois Ele vai transformando. Aquele coração que eu não preciso contribuir, Ele vai transformando. Meu também era assim. Aquele coração de que a igreja não precisa de mim, eu vou lá às vezes, na Santa Ceia eu vou, não vou nos outros dias. Ele vai transformando esse coração. O coração de que eu até sei tocar, mas eu não quero abençoar a igreja, eu não quero usar o dom que eu tenho para isso. Ele vai transformando, fica tranquilo. Aquele coração, aquela eloquência que a pessoa tem, porque a pessoa talvez já faça isso do lado de fora, e Deus quer usar para fazer aqui também, aquele dom que ela tem de mexer numa mídia, numa internet, numa projeção, numa sonorização, mas quer ficar sentado no banco, não quer fazer nada. Devagarzinho Jesus vai transformando esse coração. Esse rio que entra, ele transforma. Esse rio que entra, ele restaura. E falando de restauração, aquele homem, aquela mulher que tem aquele dom, mas aquele dom está colocado de lado por ele mesmo. Aquele dom está colocado de lado por ela mesma. Antigamente falava em línguas com o Senhor. Antigamente orava muito. Antigamente buscava muito. Antigamente lia, estudava, pregava. Esse coração, Jesus também tem restauração para você. Jesus também tem restauração para mim. Se é o meu caso, de ter algo, de saber fazer algo na casa de Deus, mas eu estou estacionado. Jesus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração, Ele vai trazer de volta tudo aquilo que você deixou para trás. Ele tem poder para fazer isso. Quando esse rio entra, Ele tem poder para restaurar, porque por onde quer que entrar esse rio, Ele traz vida, traz restauração e traz transformação. Esse é o resultado daquele que nasceu de novo. Esse é o resultado daquele que deixou o Espírito Santo e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Isso é o que o Espírito Santo pode fazer na vida daqueles que têm o coração aberto para Ele. Jesus pode fazer isso. João capítulo 7, versículo 37. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim: o último dia da festa era o mais importante naquele dia. Era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Versículo 19 está dizendo aí, que Jesus dizia isso por causa do Espírito Santo. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Como dizem as Escrituras, versículo 38, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê. Rios de água viva vão jorrar do coração daquele que crê. Aquele que crê já deixou o Espírito Santo entrar, se tornando templo. E esse templo que somos nós, o Espírito Santo de Deus, ele inunda esse templo. E depois que ele inunda esse templo, chamado nós, os cristãos, os crentes que tem que crer, que tem fé, ele enche e ele inunda a nossa vida. Então esse rio vai jorrar.
vai jorrar. Lembra que o Mar Morto, quando foi transformado, agora tem como ter vida nele? Vamos para o versículo 10. Olha o que o versículo 10 diz. O tempo da colheita. Olha o que acontece quando alguém deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, transformar a sua vida. Olha o que ele faz. Ele não fica só na gente. Ele não fica só em nós. Isso aqui também serve para mensagem missionária. Não fica só em nós. Não fica na gente. Olha o que o versículo diz. Será também que os pescadores estarão junto dele. Opa! Não podia ter nem vida. Agora já tem até pescador. Muitos peixes. Aí ele continua dizendo: haverá lugar para estender as redes. O seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Que transformação! Que transformação! E aí o versículo 12 diz para nós: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Já tem árvore com frutos ao redor desse mar. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E olha que coisa linda que acontece aqui agora quando alguém deixa ser transformado pelo Espírito Santo. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Um rio que não podia ter nada é transformado, e agora pode ter peixe. Agora pode regar as folhas, as árvores do seu redor. E essas árvores regadas por esse rio está dando fruto para se comer, servindo de alimento. E não apenas, as folhas dessas árvores estão servindo de remédio. De remédio. Deixa eu aplicar para nossos dias de hoje. Você é esse rio. Você é esse mar. Eu sou esse mar. Que um dia nós tivemos salgados demais. Um dia nós tivemos e passamos por isso aqui. Nós estivemos tão salgados um dia que nós não poderíamos produzir nada. Mas só que nós fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E agora nós conseguimos ajudar as vidas das pessoas. Isso é muito lindo de se ver. Porque hoje nós conseguimos fazer pelas pessoas o que nós não conseguiríamos fazer antes. Por causa desse rio. Porque ele transformou. Agora essa árvore está dando fruto para se comer. Agora essa árvore está dando folha para servir de remédio. Essa árvore está curando. Essa árvore está alimentando, enquanto esse rio está regando. Parece até obra missionária, né? Nós estamos aqui contribuindo. Nós estamos aqui orando, para que outras árvores que estão lá fora, elas possam dar frutos. E esses frutos podem servir de alimentos para outras pessoas que precisam. E também as folhas de remédio. Essa é a transformação. Essa é a transformação que nós podemos fazer. Lembra de Atos capítulo 3, quando Pedro estava ali, aliás, Pedro chamou a responsabilidade e falou quando um rapaz pediu a ajuda deles, né? No versículo 6 diz que Pedro, tomando a palavra, disse: nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. São pessoas que também eram difíceis antigamente, mas resolveram deixar esse Espírito Santo transformar a sua vida. E isso aqui prova que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem capacidade de ajudar outras pessoas, nem que seja com o poder do Espírito Santo de Deus. Porque realmente tem gente na igreja que ele não tem dinheiro para oferecer. Ele não tem um alimento para poder contribuir. Amém! Mas poder de Deus nós precisamos buscar. Poder de Deus, a gente não depende de dinheiro para buscar poder de Deus. Nós não dependemos de alimento para buscar o poder de Deus. Nós não precisamos apenas ter fôlego de vida. E isso Deus já deu para nós. Tem pessoas precisando de nós. E nós precisamos ter poder de Deus para ajudar as pessoas. Tem gente que não está precisando do nosso dinheiro. Tem gente que não está precisando do nosso alimento. Tem pessoas que estão precisando de nós fazermos como Pedro. Olha, não tenho prata e não tenho ouro. Ainda que ele tinha, mas não era disso que ele estava falando. Ele estava falando de você está precisando de algo que nós temos de sobra. Poder
Poder de Deus. Poder de Deus nós temos para te oferecer. Levanta disso aí e pode andar. Você está curado. É disso que nós precisamos. Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo, irmãos. Eu estou falando aqui da visão de Ezequiel de um templo que foi cheio. Você é templo. Será que você está cheio? Eu sou templo. Será que eu estou cheio do Espírito Santo? A ponto de eu ver um endemoniado aonde quer que seja. Aonde quer que seja. Ultimamente está mais difícil a gente ver endemoniados, pelo menos se manifestando dentro da igreja. Está mais difícil a gente ver isso aqui. Dentro da igreja está mais difícil. Mas do lado de fora, tem um monte do nosso lado. E se a gente não tiver o discernimento? O dom de discernimento de espírito? Como que eu consigo isso? Orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus. E aí se a gente não tiver, e se manifestar lá fora? Será que nós vamos ter poder de Deus para chegar, levantar as mãos e expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo? Será? Porque com os discípulos Jesus disse, essa caça de demônio não sai sem jejum e oração. Para nós está servindo também para o dia de hoje, tá? É com jejum e oração. Nós precisamos ser templos cheios. E quando a gente é templo cheio, nós vamos ter capacidade de ajudar as pessoas quando elas necessitam. Deus quer de nós relacionamento profundo. Nós precisamos sair do raso para viver coisas extraordinárias, experiências maravilhosas. Deus, Ele quer dar experiências extraordinárias para nós, mas a gente parece que não entendeu isso ainda. Deus, Ele quer que a gente vive algo muito maior do que a gente tem vivido com Ele, mas parece que a gente não entendeu isso ainda. Parece que nós estamos pensando e achando, e nós estamos acostumados com água no nosso tornozelo. Parece que nós estamos acostumados com água no nosso joelho. Enquanto Deus, Ele quer encher a gente num ponto que a gente não vai conseguir mais com que essa água pare em nós, mas essa água vai sair pela porta e vai chegar nesses rios que também precisam de transformação. Esses desertos que também precisam de vida, que habitam ao nosso lado, que habitam ao nosso redor, que estão todos os dias no nosso meio. Nós lidamos com pessoas todos os dias que precisam de restauração, que precisam de vida, que precisam de transformação, e nós precisamos procurar de Deus essa transformação para a vida dessas pessoas. Nós não podemos ser egoístas a ponto de olhar e dizer, olha, a igreja está aberta, se você quiser vir. Nós não podemos nos acostumar com isso. Não estou fazendo crítica nenhuma aos rios do momento não, tá, gente? Pelo amor de Deus, longe de mim. Mas nós não podemos nos acostumar em chegar no nosso trabalho, olha, a igreja está ali. Ericeira, Rua do Mercado, número 7. 7h30 tem culto, 11 horas também, vai lá. Aí eu coloco a frase, se você quiser ir, a porta está aberta. Nosso pastor está lá. Se você quiser oração, o grupo de louvor está aí. Se você quiser ouvir uma boa música, amém por isso. A porta está aberta, o louvor está aqui, o nosso pastor está aqui, nós estamos aqui, precisamos estar mesmo. Mas e se Deus precisar da gente orar lá fora? Mas e se Deus quiser que a gente expulse um demônio lá fora? E aí? Nós precisamos estar cheios. A gente precisa buscar e estar cheio do Espírito Santo. Permita que esse rio de poder, de unção, passe pela sua vida. Nós precisamos permitir que esse rio encha a nossa vida. Nós somos templos do Espírito Santo. Se coloque de pé, por favor. Nós somos templos do Espírito Santo. Permita que esse rio de poder, de unção, passe pela sua vida por completo. Deus, Ele trabalha com imersão. É por completo. É por completo. Deus não quer apenas a nossa mão, Ele quer a nossa mente também. Deus não quer apenas o nosso coração, Ele quer a nossa vida por completo. É por completo. Deus tem transformação. Se você ainda precisa de alguma transformação, Deus tem transformação para você. Porque talvez você pode olhar para a minha vida e falar, James, eu não consigo falar de Jesus para a pessoa lá fora. Você também precisa. James, eu tenho vergonha. Eu preciso de coragem. Deus tem coragem para você essa noite. James, eu não sinto que eu tenho esse poder todo. Deus tem poder para você essa noite. James, eu não sinto que eu tenho tudo isso para oferecer. Deus tem para você também.
Deus tem para mim também. Nós precisamos, é uma busca diária. É uma busca diária. Deus está nos chamando nesse tempo para buscar a sua presença, para ser cheio de poder, para ser cheio de unção, para quando as pessoas precisarem, a gente levantar as mãos e repreender o demônio da vida deles, repreender a enfermidade, porque tem gente que chega perto de nós precisando de uma oração imediata. Não é 7:30 da noite que ele está querendo, ele está querendo ali. E nós precisamos ser servos do Senhor. Nós precisamos ser servos do Senhor. Esse rio já entrou na nossa vida, já transformou a nossa vida. Agora Ele quer transformar as pessoas também. Árvore que dá fruto, árvore que a folha serve para remédio. Nós não somos o remédio é Jesus Cristo. Nós não somos o alimento. O alimento é a palavra, mas nós somos as árvores que apresentamos esse alimento. Nós somos as árvores que apresentamos esse remédio, ou pelo menos deveríamos ser. Nós precisamos disso. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e peça a Deus que Ele transforme se você precisa de transformação. Que Ele te restaure, pode começar a orar. Que Ele te restaure se você precisa de restauração. E que Ele traga vida novamente. Jesus Cristo, no nosso meio, pode ter pessoas aqui, Senhor, que já é batizado no Espírito Santo, mas tem tempo que não fala em mistério com o Senhor. Renova essa vida, Senhor. Jesus, em nosso meio pode ter pessoas que o Senhor já deu o dom de curar, já deu o dom de maravilhas, mas esse dom parece que está enterrado. Renova a vida dessa pessoa, Jesus. Oh, Deus, tem pessoas em nosso meio que o Senhor já deu o dom de falar, de pregar, de anunciar, mas parece que essa pessoa ainda não está fazendo novamente. Parece que essa pessoa e que essa vida não está deixando com que o Senhor faça. Jesus, o Senhor tem transformação, mas também o Senhor tem renovo para a nossa vida. Renova a vida desse crente, renova, Senhor, e transforma a vida dessa pessoa, e nos dê coragem, Senhor, nos dê força, Senhor, que nós venhamos a partir de hoje ser árvores que dá frutos, que servem de alimento. A sua palavra precisa estar enraizada em nosso coração, Jesus. A sua palavra precisa estar enraizada em nosso coração, para que nós possamos e podemos ter autoridade da parte do Senhor para falar para essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer aqui... Vou trazer o rapazinho lá, ele quer reconciliar também. Amém. Eu ia agora fazer o apelo, mas o nosso irmão Tarcísio já vai trazer ali um rapaz que quer se reconciliar com o Senhor, e glória a Deus por isso. Eu ia fazer o apelo agora. Jesus é aquele que transforma a vida. Jesus renova. Jesus renova. Jesus renova, Jesus transforma, Jesus restaura. Pastor José Nilton, o senhor pode orar, por favor? Aleluias. Tira as mãos para cá. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, no nome de Jesus. Está aí teu filho, Pai, retornando à tua casa.